Voltamos a falar sobre a suspensão da exportação de peixe brasileiro para a União Europeia. E nós vamos falar ao vivo com a repórter Daiana Brocardo. Ela está na região do Mole, aqui de Itajaí. Conta pra gente como os empresários aqui da região estão reagindo a essa notícia. Olá, Daiana, boa tarde. Olá, boa tarde, Graciliano. Boa tarde a todos. Olha, essa suspensão temporária da exportação de peixes do Brasil para a União Europeia realmente pegou o setor de surpresa e é um clima de muita apreensão, principalmente entre os empresários aqui da nossa região, já que Santa Catarina é considerado o estado polo pesqueiro do país, né? Só aqui em Santa Catarina são cerca de 600 embarcações, centenas de indústrias que investiram pesado nesses últimos anos para exportar o peixe capturado por aqui. E além disso, o setor ele tem cerca de 30 mil empregos diretos aqui no estado. Então é um setor que economicamente é muito forte, é muito importante não só para Santa Catarina, mas também para o país. Em contrapartida, né, o setor, os representantes do setor e o próprio governo, eles estão tentando reverter essa situação. A expectativa é que tudo isso seja revertido o mais rápido possível, mas o clima entre os empresários realmente é de muita apreensão. Acompanhe na reportagem. Nesse último ano, Cassiano investiu cerca de R$200 mil para divulgar o produto que ele processa aqui em Itajaí, no exterior. Tanto que conseguiu fechar bons negócios. E hoje, 35% da produção de botarga é enviada para países da Europa, além dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. A botarga é a ova da tainha seca e salgada e é considerada artigo de luxo nos principais restaurantes do Brasil e fora dele. Por ano, Cassiano produz cerca de 4 mil quilos do produto. O empresário teme que a suspensão da exportação de pescados para a União Europeia afete também os negócios com os outros países. A principal preocupação que a gente está tendo nesse momento é a falta de resposta do governo. O que mais nos preocupa é que nós não sabemos em que situação foi efetuada essa suspensão, por que a Europa fez, quais os motivos. Porque a indústria ela está preparada. A indústria nossa de pesca ela está com seus registros, está tudo em ordem. Eu não vejo nenhum tipo de problema. A suspensão da exportação de pescados processados no Brasil para a União Europeia começa a valer em janeiro. A decisão foi divulgada pelo Ministério da Agricultura no dia 20 de dezembro. Os motivos para a medida ainda não estão bem claros para o setor. O que se sabe até agora é que foram identificados problemas sanitários em barcos de pesca e empresas de processamento durante uma visita feita pelos europeus em setembro desse ano. Não tivemos o relatório, né? E, como sempre, falta sempre informação do governo para o setor. Nesse relatório que veio agora, dia 19/12, eles pedem para o Brasil informações dentro de 30 dias. O porquê que não foram cumpridas algumas demandas de 2012. Segundo o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, de janeiro a novembro de 2017, o Brasil exportou cerca de 113 milhões de dólares em peixes congelados. Santa Catarina é o estado que mais deve sentir essa suspensão, já que é considerado o maior polo pesqueiro do país. Produz cerca de 200 mil toneladas de pescados por ano, o que representa cerca de 25% de toda a produção nacional. O estado tem também a maior frota pesqueira, com 600 barcos industriais e 30 mil empregos diretos. O setor pesqueiro das cidades de Itajaí, Navegantes e Porto Belo é o que mais deve sentir a suspensão da exportação de peixes para a União Europeia. Essas 3 cidades são responsáveis por cerca de 20% de toda a produção de pescados do país. Além disso, fazem parte da frota dessas 3 cidades os barcos que pescam os principais peixes que são exportados, como, por exemplo, o atum e o tamboril, que é o peixe-sapo. Manuel trabalha exclusivamente na pesca do tamboril, mais conhecido como peixe-sapo, desde o ano de 2005. De lá para cá, ele se especializou e tem um barco equipado com todos os recursos exigidos pela legislação sanitária para garantir a qualidade do produto. Por ano, ele chega a pescar 400 toneladas de peixe-sapo. Tudo é vendido para países da União Europeia, principalmente Portugal. Com a suspensão, ele ainda não sabe para quem vai vender a produção a partir de janeiro. Exclusivamente esse peixe era exportado, né?
A gente vendeu para a Coreia agora, nos últimos meses, já devido às complicações que eles criaram para a comunidade europeia. Na verdade, a gente não sabe nem o que fazer. O SINDIP está tentando fazer alguma coisa lá. A gente espera que consiga. E eu não sei nem o que fazer o ano que vem. Vai pescar, eu não sei nem para que vender. Enquanto os empresários estão apreensivos, quem representa o setor tenta reverter a situação. Mas eu já falei com o ministro Blairo Maggi, ele pretende fazer uma visita em janeiro para dar uma explicação para o setor. Eles não querem parar de fazer a compra dos produtos nossos. Nosso produto, mundialmente, é bem aceito. E tem outro relevante. Toda empresa que exporta, existe um fiscal do MAPA presente. Situação bastante complicada, principalmente porque interfere na economia. A expectativa agora, então, é a visita do ministro, então, a partir de janeiro, para trazer mais detalhes, mais explicações e também dizer, né, o que vai ser feito para reverter essa situação. A suspensão para a exportação de peixes do Brasil para a União Europeia, ela começa a valer no dia 3 de janeiro, Graciliano. Obrigado, Daiana Brocardo, pelas informações. Eu quero ainda colocar o dedo nessa situação, porque o que se ouve mesmo é a respeito do Ministério da Agricultura, que quando teve aquela operação da carne fraca, imediatamente já se foi e se buscou todos os organismos, inclusive da esfera internacional, para resolver a situação. E no momento que nós vivemos essa situação complicada para a gente no Brasil, especificamente para Santa Catarina, da pesca, não tem acontecido o mesmo. E os empresários estão muito preocupados, porque prejudica diretamente aqui o setor, empregos, a indústria, captura e tudo o mais que você possa pensar. Então está na hora, se é um fator político, se tem a ver com o Mercosul, que venha à tona para poder regularizar isso, né, o mais rapidamente possível. Olha, SINDIP, tem que cobrar. Os nossos políticos de Santa Catarina têm que cobrar. Estão em recesso, mas têm que cobrar isso para resolver o mais rapidamente possível.